Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos à escola do professor Zezinho. E agora eu vou começar fazendo a chamada e depois a gente vai explicar a matéria. E aí, como que vocês estão, turma? Ótimo. Ótimo, muito bem. Sabe qual que é a profissão mais linda do mundo? Professor. Massa, o que é pressuposto processual? Pode começar. Vou fazer a chamada agora e a gente vai começar. Sami, Presente. Jean, Presente. Otávio, Presente. Vitor. O Vitor não foi no banheiro, mas Foi no banheiro? Foi cagar. Então eu vou colocar a presença para ele. Cortar o rabo do macaco. Então, gente, hoje vamos aprender sobre pressupostos processuais. É uma matéria muito interessante, uma matéria que cai muito em concursos públicos, é uma matéria que é desejada no âmbito acadêmico, porque auxilia a gente no processo. Então, eu recomendo fortemente vocês estudarem e aprenderem isso. O Vitor não está aqui, então vocês Eu repasso a matéria pra ele. têm vontade disso. Agora eu vou explicar sobre como que eu vou organizar a forma de explicação. Vai ser na seguinte metodologia. Primeiramente, eu vou começar falando sobre base. Isso, base, galera. Segundamente, eu vou começar a falar sobre... Alguém tem alguma noção de Respeito. Isso! Que aluno exemplar! Perfeito! Terceiro, alegação. E em quarto, desrespeito. Então, gente, essa vai ser a metodologia esquematizada para vocês. Que pena que o Vitor não está aqui, mas... Então vamos lá, falando sobre base do pressuposto processual. Um pressuposto processual é muito importante um processo. E todo pressuposto processual vai ter que ter uma base. E o que a gente pode observar através dessa base? Dentro dessa base, existem algumas espécies. Então, a base é um gênero, da qual derivam duas espécies. Ou seja, da qual derivam bases em um processo, da qual existem pressupostos processuais para que exista um pilar, uma base, para que um processo seja lícito. Então, de um lado temos as normas e de outro lado temos os princípios. Isso! Então, a base é muito importante nos pressupostos processuais. E agora, a outra questão que iremos comentar é sobre o respeito. O respeito ele também é muito importante no pressuposto processual porque interessa de um lado. Eu queria fazer uma pergunta. Qual? Para quem interessam os pressupostos processuais? Eu posso responder essa pergunta? Pode? Responde, Otávio. Então, pelo que eu estudei, os pressupostos processuais interessam a ambas as partes, tanto ao autor quanto ao réu, para garantir informação e conhecimento sobre o caso e garantir uma boa decisão justa e legal. Perfeito. Jean, Sam, aprendam. Então, o que vocês viram agora? Que interessa a Ambos. partes, ou seja, réu e Autor. isso, Jean. Perfeito. Professor, Maravilhoso. Oi. mas se caso houver uma nulidade, eu queria saber o que é a nulidade de fundo. Eu respondo essa eu sei. Responde pra gente, Jean. A nulidade de fundo, ela diz respeito aos pressupostos processuais que não são sanados. Ou seja, o processo fica inválido, ele fica nulo. Jean, perfeita a sua afirmação. É Exato. isso mesmo. Então, a gente observou o que? Através dessas duas explicações desses maravilhosos alunos, que existe o processo interessando a ambas as partes, tanto o réu quanto o autor, e também que a nulidade processual é o quê? É os pressupostos não sanados. Eu posso ir no banheiro? Claro, pode sim. Aí eu vou continuar explicando, depois você pega a matéria, tá bom? Certinho. Por fim, vou fazer um destaque. Caso um pressuposto processual seja desrespeitado, existirá uma
Nulidade processual. Eu voltei, professor. Voltou? Seja bem-vindo, Vitor. E Obrigado. por fim temos a alegação. A alegação dos pressupostos processuais é muito interessante. E essa alegação ela pode ser feita em qualquer jurisdição. Qualquer jurisdição. Vocês sabem o que é jurisdição, gente? O Sabemos. que é, João? Esqueci. Jurisdição é uma decisão de um juiz. Ou seja, eu sou um juiz, o Vitor está sendo processado e eu vou condenar, eu dou uma decisão judicial, ou seja, eu faço uma jurisdição. Agora, vamos retomar aqui a explicação sobre a alegação. Ô, professor, Oi, Vitor. eu tenho uma dúvida. Qual a sua dúvida? O que são as nulidades absolutas? As nulidades absolutas? Ótima pergunta, Vitor. Eu posso responder? Ok, claro, Sam. Embora sejam nulidades absolutas, elas devem ser consideradas nulidades insanáveis. Mas elas podem ser corrigidas durante o processo, especialmente por perspectiva constitucional. Perfeito. Respondeu essa dúvida? Vitor? Entendi. Entendeu? Obrigado, Sam. Você é maravilhosa, viu? Todos os alunos são ótimos. Agora, voltando à parte de alegação dos pressupostos processuais, pode ser feito em qualquer jurisdição. Ou seja, a gente sabe que existe recurso quando uma parte está insatisfeita em um processo. Ou seja, a parte ela sai da primeira jurisdição e vai para a segunda jurisdição. Ou seja, pode ser tanto na primeira instância quanto na segunda instância e assim vai. Além disso, a alegação ela pode ser feita também pelas partes, em qualquer momento. Então, vamos observar que está lá na segunda fase, ou seja, já existe uma competência recursal, já teve uma decisão monocrática protocolada por um juiz de primeira instância. Então, chegando aqui na segunda instância, as partes ainda podem alegar pressupostos processuais? Oi, Jean. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber qual a diferença de pressupostos processuais positivos e negativos. Eu sei, professor, eu sei. Sabe qual que é, Victor? Ó, pelo que eu estudei, os pressupostos processuais positivos são aqueles que devem sempre estar presentes em um processo. Já os negativos são aqueles que não devem estar presentes no processo. Perfeito, Victor. Muito bom. Muito bom, gostei mesmo. Obrigado. Participa mais da aula. Daqui a pouco eu já vou comentar esse caso, escrevendo um quadro para auxiliares no concurso público, para a magistratura do Distrito Federal. Então, as partes, olha, partes em qualquer o que, gente? Qualquer momento. Isso, Jean! Acertei. Ô, aluno bom! Você ia perguntar alguma coisa, Jean? Eu Não. posso fazer cocô Não. no banheiro? Pode. Eu quero fazer uma pergunta para você, professor. Claro. Em que momento pode-se alegar os pressupostos processuais? Assim como já descrito aqui, Sam, que eu percebi que você não prestou muita atenção, só que eu entendo, nem sempre a gente está bem. Como já destacado, explanado, qualquer momento as partes podem alegar. Pode entrar, Otávio. Qualquer momento as partes podem alegar o pressuposto processual. Então, seja na competência da primeira instância, seja na segunda instância, em qualquer momento. É muito simples. E por fim, temos o desrespeito. Isso, meu querido, desrespeito. Vou puxar uma setinha aqui para fazer abreviações. O que seriam os desrespeitos? Alguém tem alguma ideia? Não. Não. Ok. Um desrespeito seria aos pressupostos processuais. Então, se existe um pressuposto processual, ele está aí para ser respeitado. É simples, gente. Por favor, aprendam. O concurso de magistratura está chegando. Distrito Federal. Agora. Tô muito doido. Então, por favor, gente, respeitem os pressupostos.
E aí eu tenho até uma cançãozinha pra vocês lembrarem desse esqueminha. Base, respeito, alegação, tem o desrespeito que gera anulação. Oi, Otávio. Então, professor, eu não sei se eu perdi essa parte da matéria, mas eu gostaria de entender qual é a diferença de pressuposto de existência e pressuposto de validade. Claro, vou explicar agora. Talvez eu tenha adiantado também, não sei. Pode continuar. Então, vamos escrever aqui, ó, bem curtinho, depois desse funkzinho, pressuposto processual. Eu gosto dessa palavra processual porque parece que é sensual, né? Essa matéria. Então, vou explicar pra você, porque você estava fora, o que a Samir tinha perguntado e aí eu já respondo. Vitor, só fazendo uma escrita aqui, pressuposto positivo e pressuposto negativo. Pressupostos positivos são elementos que devem estar sempre presentes em um processo. Já os pressupostos processuais negativos são aqueles elementos que devem estar sempre fora de um processo. E agora, respondendo a sua pergunta, Otávio, de existência, isso. O que seria? Pressuposto de existência é quando existe um órgão estabelecido em um fórum, com a sua determinada competência, seja ela em razão da matéria, da função, do valor, do território. Então, diz respeito a existir um órgão e desse órgão ser provocado pelas partes. Isso! Já a validade diz respeito ao quê? Ninguém sabe? Ok. A validade diz respeito à capacidade das partes. Capacidade das partes e também desse órgão ser lícito, legal. É isso, gente. É uma matéria extremamente simples que vai cair agora na magistratura do Distrito Federal. Boa noite e desejo boa aprovação. Muito obrigado, professor. Tchau!